Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Colapso total dos russos em Dnipropetrovsk. A brigada ucraniana de número 79 esmagou blindados russos, inclusive, e o Putin abandonou as tropas sem reforços. É isso que nós vamos tratar aqui, que existe até uma mágoa com ele das tropas, porque não mandou reforços, eles pediram. Na realidade, o Putin não tinha ninguém para mandar. E eles estão se considerando abandonados. Analistas militares da própria Rússia confirmaram oficialmente o colapso e a retirada completa das forças russas da região de Dnipropetrovsk. Completa, não ficou ninguém. Só se ficou alguém perdido, né? E aí, normalmente, se for alguém isolado, uma, duas, três pessoas, vai se entregar porque o território agora tem ucranianos por toda parte. A caçada implacável, comandada pela brigada aerotransportada, paraquedistas, né, de número 79, pulverizou batalhões russos inteiros com drones de artilharia pesada. Sem suprimentos, abandonados pelo alto comando de Moscou, os militares russos sobreviventes bateram em retirada, de uma maneira desordenada, limpando definitivamente o território. Assista esse vídeo até o fim para ver os detalhes dessa vitória, uma vitória acachapante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente sobre o que você ouviu nesse vídeo. O colapso operacional é a admissão dos russos. Analistas militares da própria Rússia confirmaram oficialmente que as forças russas bateram em retirada e abandonaram por completo a região de Dnipropetrovsk que haviam conseguido controlar anteriormente. O fato de fontes russas, tipicamente dedicadas à propaganda de guerra, admitirem este recuo demonstra a gravidade da derrota sofrida no terreno pelas forças do ditador Vladimir Putin. Em vez de justificarem a derrota apenas pela superioridade esmagadora dos armamentos da Ucrânia, diversos analistas russos apontam com indignação para falhas graves na estrutura de comando de Moscou. O Estado-Maior da Rússia falhou, criticamente, ao não fornecer as reservas humanas e materiais necessários para estabilizar o setor defensivo. Essa negligência deixou o grupo de forças russas posicionado no leste completamente desprovido de efetivo suficiente para tentar manter as suas posições operacionais. As críticas internas na Rússia ganharam um tom de revolta contra os generais e atingiram diretamente as decisões do alto escalão do Kremlin. Houve acusações abertas sobre uma alocação de divisões de combate, falhas sistemáticas de planejamento tático e a total incapacidade dos comandantes russos de transitar de operações ofensivas para uma defesa organizada. O recuo desorganizado dos russos ocorre após 3 semanas consecutivas de uma pressão terrestre implacável exercida pelas tropas da Ucrânia. Essa frente específica havia se transformado em um dos setores mais difíceis e sangrentos para a sobrevivência das tropas russas. A caçada efetuada pela brigada número 79 ucraniana. A gloriosa Brigada 79, aerotransportada da Ucrânia, divulgou registros em vídeo contundentes que comprovam a superioridade tática no campo de batalha. Logo, destacamentos mecânicos russos foram eliminados de forma sistemática através do uso combinado de drones FPV, drones bombardeiros e fogo pesado de artilharia. As operações subsequentes de varredura e limpeza realizadas por operadores das forças especiais ucranianas liquidaram os focos remanescentes. Esse episódio cirúrgico serve como exemplo do cenário de devastação que se repetiu ao longo de toda a extensão da linha de frente. Batalhões russos inteiros sofreram perdas humanas e materiais catastróficas ao tentarem manter suas posições sob constante vigilância aérea ucraniana até serem totalmente aniquilados. Em vez de conseguirem estabelecer linhas defensivas estáveis e fortificadas, muitas unidades russas acabaram reduzidas a pequenos aglomerados de infantaria expostos em valas.
não tinham nenhuma proteção além da vala. Esses pequenos grupos rotativos operavam sem cobertura e eram caçados continuamente pelos drones ucranianos. O desgaste cumulativo de homens e blindados tornou a manutenção do terreno uma missão impossível para os russos, mesmo antes que a falta crônica de reforços atingisse um nível de colapso. Ou seja, eles colapsaram porque eles não eram suficientes e não tinham o apoio logístico necessário. E a munição foi acabando. Aí colapsaram, muitos se entregaram e muitos fugiram de uma maneira desordenada, sem nenhum método, né? Sem nenhum comando. Foram simplesmente se retirando. A razão e a falha logística de Moscou é a libertação completa. A razão principal pela qual os russos nunca chegaram ao setor de Dnipropetrovsk reside na priorização estratégica equivocada adotada pelo regime moscovita em relação à região de Donbass. A captura do restante do território controlado pelo governo da Ucrânia na província de Donetsk continua sendo o objetivo geopolítico obsessivo do ditador Vladimir Putin. É a minha opinião. Ontem, inclusive, ele fez mais uma declaração. Ele disse que é muito fácil de negociar com ele. A Ucrânia só precisa se retirar de Donetsk, Lugansk, das repúblicas, né? Das repúblicas de Donetsk e Lugansk. O palhaço chama isso de república. Isso tem que ser palhaço mesmo. Desculpem falar assim, mas o cara se apropriou de um território e chama de república como se o povo quisesse essas repúblicas. Está sofrendo lá. Mas também todas aquelas regiões como Kherson, tem que se retirar totalmente de Kherson e da região de Zaporizhia, e bem como outras regiões fronteiriças com a Rússia, porque ele quer pegar toda a área fronteiriça, que a Ucrânia faz fronteira, que aquilo pertence à Rússia. O cara é louco. Está matando gente dele, está assassinando a própria gente nessa guerra e faz uma declaração dessas. Ontem eu vi ele pessoalmente falando isso. Por conta disso, todas as reservas militares disponíveis na Rússia continuam fluindo exclusivamente para onde? Para aquela parte da linha de frente na região de Donetsk e Lugansk, mas principalmente de Donetsk. Essa obsessão deixa os comandantes russos de outros setores secundários, forçados a tentar segurar posições utilizando formações exaltas e desfalcadas. O caos na cadeia de suprimentos agravou consideravelmente a situação dos russos. A pequena vila de Bahatir, que funcionava como principal centro logístico e de abastecimento da Rússia, na última área sob controle russo, além de Dnipropetrovsk, foi bombardeada até a destruição total após combates prolongados. A pulverização dessa infraestrutura inviabilizou para os russos, eles bombardearam, eles destruíram, inviabilizou a ocultação de veículos pesados, estoques de munições e novas concentrações de tropas russas. Colocaram tudo no chão, ficou tudo... E aí não dá para esconder nada. Para que tomar uma vila dessas? Né? Todo mundo vai ver, não precisa nem de radar para enxergar. Ainda bem que ali é uma região de bastante estepes, então os campos você vê longe. Pega um binóculo e vê um drone de reconhecimento a 6 mil, 8 mil, a 10 mil metros que eles vão de altitude e conseguem ver o que eles estão fazendo ali. São burros. Querem conquistar, mas destroem primeiro. Sob o constante reconhecimento aéreo e ataques de precisão da Ucrânia, mover qualquer suprimento por esse nó logístico destruído tornou-se uma tarefa inviável. E o problema é que eles levaram para essa vila de Bahatir, totalmente destruída, a logística deles, diante do empilhamento de baixas e da deterioração completa do abastecimento. Os comandantes russos concluíram que a resistência era inútil e ordenaram o recuo das forças remanescentes sob intenso fogo ucraniano. Ainda saíram correndo com as calças na mão. Esse é o que aconteceu, desordenadamente. Os comandantes vão embora, e foram embora. Essa retirada consolida com sucesso um esforço estratégico muito mais amplo da Ucrânia na zona de fronteira entre as regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporizhia. Essas operações vitoriosas de contraofensiva da Ucrânia libertaram assentamentos de forma constante e empurraram os destacamentos da Rússia para trás. Esses avanços geométricos, né, vamos chamar assim, das forças ucranianas, comprimiram essa saliência russa em várias direções simultâneas, até sufocá-la por completo. O desfecho dessa frente comprova como a pressão coordenada da Ucrânia e os erros estratégicos do Kremlin
E de seus generais ali na linha de frente, mas eles erram porque já vem errado de Moscou. E eles só consolidam o erro no terreno, né? na linha de contato. Resultaram no colapso operacional completo da Rússia, culminando na perda definitiva de sua posição na província. Vamos esperar que eles não têm mais força para voltar ali. A Rússia diz que está preparando, Putin falou, uma grande ofensiva agora, né? Para as próximas semanas, para os próximos meses. Eu acho que como eles estão hoje, como está o exército dele, não tem condição. Vai sacrificar mais gente, vai assassinar mais do seu próprio povo e vai mandar um monte de mísseis daí para fazer a maior bagunça e colocar as cidades que ele quer conquistar no chão. Só isso. Só isso. É muito. É muita desgraça que esse homem, cara. Ele nasceu para fazer o mal. Putin é um daqueles que nasceu para fazer o mal. Lamentavelmente. Assim como outros, que temos também alguns que não estão muito longe da gente. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem. Façam seus comentários. Eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.